Olá, amigos. Estamos iniciando mais um vídeo onde vamos dar sequência aos nossos comentários, aos nossos estudos acerca de passagens evangélicas, onde vamos apresentar a interpretação espírita, buscando a essência dessas mensagens de Jesus. Nossa saudação fraterna a todos. Esperamos encontrá-los todos com saúde, com paz e com muito interesse em buscar o Evangelho do Cristo, agora em que nós estamos recebendo as luzes espirituais para melhor entendermos essa mensagem que há 2000 anos vem transitando, vem enfrentando as diversas dificuldades, dificuldades em cima de interesses, eu diria assim, materiais até, né? Onde a doutrina de Jesus, a essência dela, de certa forma, ficou esquecido. Então, na verdade, não foi por acaso que Jesus disse que o Consolador viria relembrar tudo que vos tenho dito. Sabia Jesus que, de alguma forma, a sociedade humana iria, de certa forma, interpretar, aplicar essas mensagens numa visão materialista, numa visão imediatista, né? Quando que, na verdade, nós sabemos de que a mensagem de Jesus, o Evangelho que ele deixou, é um roteiro de libertação das coisas materiais. Não que nós não precisemos delas, ao contrário, precisamos dos valores materiais para nos alimentar, para nos vestir, para a nossa habitação, né? Para a nossa locomoção. Não tem dúvida disso. O que nós não podemos fazer é desses elementos transitórios, o objetivo final, né? Ter isso como fim. Na verdade, todo esse material que o mundo de César nos oferece, eles são meios, são instrumentos para que nós possamos nos aperfeiçoar espiritualmente. E na medida, é bastante interessante esse aspecto que eu vou levantar, na medida em que nós vamos incorporando esses ensinos de Jesus e levando para o campo da prática, como produto de uma transformação interior, onde os nossos sentimentos começam a ser enobrecidos, né? Onde os nossos pensamentos são, de certa forma, vigiados por nós para não atender sugestões menos dignas que podem ser oriundos de nós, mas pode ser também oriundos do plano espiritual negativo e mesmo aqui, né, da esfera que nós estamos vivendo, que circula, né, circulam ideias duvidosas, né? E o Evangelho de Jesus, as orientações que ali contém, são certezas para a nossa transformação, para a diretriz, né, dos dos nossos procedimentos, das nossas escolhas, né? Porque ali só está nos encaminhando, pedindo que o nosso foco seja sempre o bem. Isso é importante, não podemos deixar de pensar nesse aspecto. O nosso foco deve ser sempre o bem.
E para isso os nossos corações precisam estar assim, digamos assim, lenificados, luminosos ou iluminados pelo bafejo dos bons espíritos, das ideias de Jesus, para que o nosso sentimento, esse aspecto afetivo, possa estar sempre desenvolvendo, ou seja, amorosidade em nossos corações, né? O cuidado com as palavras, o cuidado com o tom de voz, o cuidado com as expressões fisionômicas, né? Para que a gente possa transitar por aqui nesse. Desculpe, transitar por aqui, por esse plano, que é um plano transitório. Então, transitar já está dizendo que é passar por aqui, né? É passar por aqui. Então, no fundo, nós estamos aqui de passagem. Eu até estou lembrando de uma historieta que conta que um grande monarca, enfim, foi visitar um sábio. Chegando lá, ele viu que o sábio não tinha nada dentro de casa. Era uma casa simples, com um banquinho para sentar. Aí ele pergunta para o sábio: onde estão os teus bens? Aí ele pergunta: sim, onde estão os teus? Mas eu estou aqui de passagem. E ele respondeu: eu também. E é essa a visão que nós precisamos ter, né? Não é que precisamos abdicar das coisas materiais, mas não nos prender a ela. Não ter nela, assim, o ponto principal, né? Porque nós somos espíritos e estamos aqui, neste plano, numa experiência humana, né? Então, reencarnamos aqui para experienciar isso que esta vida que nos oportuniza na condição de espíritos que somos, né? Isso é bastante importante. Mas também tem assim, esse plano que nós estamos vivendo, né, é um plano de expiações e provas. Isso significa que nós temos provas para atravessar e expiações. As expiações, elas se configuram como as grandes enfermidades, né? Como aleijões de nascença, cegueiras de nascença. Então, representam, assim, oportunidades valiosas para que, através daquelas expiações, nós possamos tratar, restaurar o nosso perispírito que foi lesado em existências anteriores. Então, hoje nós escolhemos, exatamente pensando nesse aspecto de expiações e provas, nós escolhemos do Evangelho segundo o Espiritismo o seu capítulo 1, né, onde Allan Kardec chamou de Não vim destruir a lei. Então, nós vamos observar que isso se encontra, essa passagem de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. E o que contempla o capítulo 5? Vamos lembrar os irmãos que o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, os 3 capítulos, eles incorporam o Sermão da Montanha. São 111 versículos. É bem extenso, bem grande. Então, aqui, vejam só os irmãos, prestemos atenção nisso. Ele vai dizer, não vim destruir a lei, exatamente, lá no Sermão da Montanha. E nós vamos observar quem é que estava lá, né? Quem estava lá eram pessoas, a maioria, com expiações muito sérias, com enfermidades, muitas delas incuráveis, com cegos, aleijados, estropiados. Isso tudo são marcas expiatórias, né? E Jesus, ele vai dizer
Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente pensar bem. De que lei ele está falando aqui? Nós sabemos que as expiações, elas são produto das nossas escolhas quando livremente decidimos, escolhemos praticar o mal. Fomos homicidas, né? Fomos, enfim, assaltantes, enganadores. Então, com esses crimes cometidos no passado, esses delitos mais fortes, nós acabamos lesando a estrutura do nosso perispírito. E ao reencarnar, a gente reencarna para tratar aquelas lesões, cujas lesões elas estão refletidas no nosso corpo físico. Então, vejam, vamos pensar bem. Então, essas pessoas que estavam num processo expiatório, né, vão lá pedir para Jesus o quê? Cura. Se ele chegasse e curasse esses que ali estavam, ele estava indo contra a lei divina, porque a lei de causa e efeito é uma lei divina. Ele mesmo vai dizer que a cada um será dado segundo suas obras. Então, por isso, ele não pôde curar todo mundo. E aqui a esmagadora maioria não foi curada, porque elas estavam assim inclusas na lei de justiça divina, né, que dá a cada um segundo suas obras, e ainda mais, em função daquele processo expiatório, essas pessoas, como todos nós que passamos por situações tais, estavam e nós estamos fazendo uma terapia. Então, na verdade, isso não é um mal, é um bem. Na verdade, isso não é um problema, ao contrário, isso é solução. Aliás, as coisas que nós achamos como problemas, na verdade, nós estamos diante das soluções. A questão é como nós passamos por eles. Que através do nosso esforço, da nossa perseverança, né, da nossa confiança em Deus, daquela busca do bater, né, do procurar, do bater, do pedir, nós vamos estar recebendo forças para superar, né, para superar esses óbices, mas superá-los com galhardia, com denodo, né, com serenidade, para que então essa terapia seja feita, mas também a gente aproveite para progredir, para avançar, que de acordo com a nossa maneira de superar os obstáculos da vida, nós vamos crescendo. Mas o que a gente vê por aí muitas vezes é pessoas até se queixando, né, lamuriando contra Deus. Deus esqueceu de mim, o que será que eu fiz? Será que eu atirei pedra na cruz para estar acontecendo o que está acontecendo? Então, são questões a serem refletidas, considerando que Deus é amor. Deus é amor. E nós sabemos que não cai uma folha de uma árvore que não esteja acontecendo sem a vontade de Deus. Tudo obedece a leis naturais. E nós estamos tendo a grande oportunidade, né, de fazer essa terapia, buscar a nossa redenção, né? A nossa carta de alforria. Mas vamos ver o que Jesus vai dizer aqui. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Então, ele não poderia ir contra a lei, senão ele não estaria cumprindo, né?
Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Está claro isso aqui. Enquanto reste um único iote e um único ponto. Então não pode ficar aquelas manchas, aquelas estruturas perispirituais que foram lesadas, precisam ser consertadas, né? E outros pontos que nós precisamos trabalhar, que é o ressentimento, que é a mágoa, né? Que é o ciúme, enfim, o rancor. Isso tudo são iotas, né? Aqui na linguagem de Jesus, que nós precisamos eliminar. Aí já é na questão da parte moral, que nós temos essa parte estrutural, que é a questão das expiações, onde nós precisamos e recebemos essas oportunidades para realizarmos essa terapia perispiritual, estrutural, consertar aquelas estruturas que nós lesamos. Então, isso é uma bênção, né? Isso é uma bênção. Suportar com paciência. Então, os irmãos poderão pensar assim, mas espera aí, Luiz, se isso é uma expiação, então eu não posso tirar. Não, você pode. Outra pessoa que não pode, nem Jesus. Mas você pode, nós podemos, através da nossa transformação, ou seja, das mudanças de hábito, e dependendo do processo, nós precisamos da nossa medicina, né? Precisamos tomar um passe no centro espírita, tomar uma água fluida, né? Magnetizada. Claro que sim, nós precisamos buscar, né? Mas nessa busca, nós não podemos esperar milagres, né? Porque enquanto a nossa estrutura perispiritual não estiver restaurada, nós vamos precisar daquela situação. Mas, volto a repetir, volto a falar, né? Podemos e devemos procurar a cura, a melhora, o alívio. O próprio Cristo se colocou à disposição, né, quando disse: quando estiverdes oprimidos ou sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ou seja, ele prometeu alívio. Porque ele não podia prometer outra coisa, porque o alívio é um bálsamo que vem para a gente poder nos reforçar, né? E tocar o nosso bonde, tocar a nossa caminhada, é a vida que segue, né? Então, mas com o alívio de Jesus, com a interferência dele nesse sentido de nos ajudar aliviando, né? Não curando, ele não prometeu a cura, né? Prometeu alívio. Isso vai nos ajudar a buscar as forças morais que temos, reuni-las para poder suplantar, né? De forma assim galharda, denodada, né? Perseverante, serena e assim por diante, né? Então aqui está muito claro que ele está se referindo a esses iotas, né? Sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. E um dos fatos que está na lei, uma das questões, é o que ele mesmo enunciou: a cada um será dado segundo suas obras. Então, a lei está determinando, em função das nossas atitudes, que aquela expiação esteja presente. Agora, através da nossa transformação, nós vamos trabalhar essa terapia, nós vamos trabalhar essas lesões, que elas sejam restauradas na prática do bem. Isso é importante. Com as nossas transformações e praticando o bem. Com isso, nós vamos estar tratando também o nosso perispírito e crescendo no aspecto moral, né? Porque aí os nossos sentimentos vão estar mais avançados, né? E assim por diante. Então, aqui
no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez uma interpretação com relação que Jesus não veio destruir a lei mosaica. Também é um aspecto, eu diria assim, até histórico, né? E que tem a sua razão de ser, não estamos contra Kardec, não é isso. Nós só buscamos, além disto que ele coloca, buscamos mais. Procuramos penetrar nesse sentido espiritual, não apenas histórico, né? E isso eu comecei a perceber quando eu fui buscar onde Jesus teria dito isso aqui. Claro que eu fui lá no Novo Testamento, né? Fui lá no Evangelho de Mateus e vi que está se referindo ao local onde ele falou isso, naquele discurso que ele fez naquele monte, né? Lá em Cafarnaum, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, que muita gente pensa que são só as bem-aventuranças. As bem-aventuranças representam o começo do Sermão do Monte, né? Jesus fazendo aquelas observações muito importantes, como, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, que é a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança ela tem uma significação muito grande, porque ela é a base das demais. Sem ela, a gente não alcança as outras. Por quê? Porque Jesus está propugnando ali, está propondo a necessidade da humildade. Então, é o começo da nossa renovação, é a humildade. Basta lembrar que ele deu como primeira grande lição para nós, sem palavras, a manjedoura. Ele apareceu na manjedoura, né? Poderia ter aparecido em lugares abastados. Não. Ele surgiu na manjedoura, dando-nos o exemplo que, através da humildade, nós vamos alcançar. Depois, se a gente observar aquela sequência das bem-aventuranças, que qualquer uma delas que a gente queira alcançar, sem humildade, será praticamente impossível de chegarmos a tal ponto. Então, a gente pode até comparar com uma escadaria, onde nós vamos de degrau em degrau, mas nós não precisamos pensar necessariamente nesse degrau, porque se a gente estudar bem aquelas bem-aventuranças, nós vamos perceber que nos lugares onde nós precisarmos ser humildes, esses lugares, em todo lugar onde nós estivermos, né, nós podemos simultaneamente buscar a resignação, buscar a mansidão, né? E aquela coisa, buscar a pacificação, tudo aquilo que é recomendado lá. Então, o Sermão da Montanha é assim, uma plataforma que deve ser por todos nós estudado, não apenas lido. Pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vamos lá, começando ali pelas bem-aventuranças, sem pressa, vamos observando as virtudes que elas contêm, né? Que elas contemplam, que vamos ver que a humildade é a primeira. Os pobres de espírito que ele está falando ali, ele está se referindo à humildade. Então, aqui nós vamos ver que, de fato, com relação ao aspecto histórico que Allan Kardec abordou, tem muito sentido, porque eles também pensavam que Jesus estava destruindo a lei, ele não se preocupava com as tradições, né? Porque não era permitido, por exemplo, trabalhar no sábado, não podia fazer nada no sábado, né? E ele curava no sábado e recomendava que o curado pegasse a sua cama e carregasse, que ele também, segundo a tradição judaica, não poderia, porque estaria trabalhando, estaria infringindo a lei deles. Então, Jesus não veio destruir. Com relação ao sábado, ele vai dizer que o homem é senhor do sábado, não é o sábado que é senhor do homem.
Então, nós não podemos permitir que uma coisa desse jaez possa nos dominar, né? Então, ele estava propondo que as pessoas se libertassem, né, dessa necessidade. E assim eles tinham outros elementos, né, para serem respeitados, porque além da lei eles tinham uma coisa chamada tradição, né? A tradição era tudo aquilo que os profetas, enfim, que aqueles mais estudiosos interpretavam e acabavam inserindo no contexto da lei, como se aquilo ali tivesse força de lei, mas não era, era apenas a tradição. Então eu lembro daquela passagem das mãos não lavadas, né? Que está lá no Evangelho. Eles estavam numa refeição lá entre os fariseus e não lavaram as mãos. E é bom lembrar que os irmãos podem dizer, mas não, o lavar as mãos faz parte da higiene. E isso é verdade, mas não é nesse sentido, era no sentido religioso, era um ritual. Eles faziam aquilo por ritual, lavar as mãos para poder se alimentar, dentro de um processo religioso, né? Mas Jesus veio cumprir o quê? Ele veio cumprir a lei de Deus. Ele não se preocupava com as questões puramente materiais, embora ele pediu que dessemos a César o que fosse de César e a Deus o que é de Deus, né? Isso quer dizer o quê? Que nós estamos num plano físico, que nós temos leis aqui para seguir, nós temos governadores, temos presidentes, nós temos autoridades, né? E precisamos observar as leis do país que nós estamos inseridos, né? Mas isso é em função de um comportamento para que não se contrariasse essas leis, né? Porque ele apresentou uma situação justa, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque o que seria dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Por exemplo, mesmo no ato de pagar o tributo, que pagasse com prazer, mas eles não tinham prazer. Porque as coisas materiais que nós fizermos, se elas forem feitas de forma prazerosa, desde que sejam coisas dignas, né? Feitas prazerosas, isso nós estamos dando a César o que é de César ao cuidar da coisa material, mas a forma de como cuidamos, nós vamos estar dando a Deus o que é de Deus. Que poderemos não estar dando nada se nós não tivermos essa visão, né? Então Jesus vem nos chamar a atenção com relação aos nossos compromissos, aos nossos deveres legais, né? Para que a gente não fique pensando só em direito, mas cuide também dos deveres. E no comportamento, na forma de nós fazermos as coisas, na forma de nós falarmos, o nosso tom de voz, né? A expressão fisionômica, tudo está passando uma ideia, digamos assim, fraterna ou agressiva. Então, que a gente possa entender isso, né? Então, irmãos, que nós possamos pensar nisso. Aqui este capítulo, claro que estuda mais coisas aqui, vai estudar as 3 revelações, né? Lá o decálogo que Moisés trouxe, o evangelho que Jesus trouxe e o espiritismo, a doutrina espírita que os espíritos de luz nos trouxeram. Mas isso nós vamos tratar num outro vídeo, onde vamos conversar sobre as 3 revelações. Também tem aqui a aliança da ciência e da religião, que também é um assunto bastante importante. Oportunamente estaremos, então, gravando o vídeo, comentando sobre esses aspectos. Nós agora estamos agradecendo a atenção de todos aqueles que virem a ouvir, né, o nosso vídeo.
Desde já nós agradecemos a deferência dos irmãos para com o nosso trabalho. E repetimos, é um trabalho, é um projeto nosso de estarmos praticamente todos os dias gravando um vídeo de no máximo 30 minutos, como é o caso desse aqui. E estamos fazendo isso agradecendo a Deus por essa oportunidade, onde nesse canal do YouTube nós podemos estar fazendo esse trabalho. Até gostaria de lembrar os irmãos que aqueles que não souberem que nós temos esse canal no YouTube, podem procurar no YouTube. O nome do canal é o nosso nome, é o meu nome, Luiz Miller. Luiz com Z, não é com S, Luiz com Z, e Miller, M2Is, 2Ls e R, porque existe o Miller com o tremado, o meu não é. Então, se pegar com o tremado, não vão encontrar, mas Luiz Miller com 2Is, vocês vão encontrar toda uma lista bem grande de vídeos já gravados, todos se referindo aos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por mais esta atenção e a nossa rogativa a Jesus, que todos sejamos abençoados e que a sua paz possa permanecer em todos os corações. Assim seja.